Olá, olá, olá todo mundo. Vamos para mais uma live daquelas? Hoje a gente vai falar sobre adoção homoparental. E para falar de um jeito mais simples, hoje a gente vai falar de adoção por casais gays. É, hoje eu vou ter um convidado especial, um querido, que vai acompanhar a gente nesse processo. Na verdade, eu quis chamar ele aqui porque ele entende muito mais sobre adoção do que eu. Eu vou tentar contribuir, trazendo as perguntas que vocês fizeram, tentando deixar o assunto mais fácil de entender. E vamos lá? Então já vai entrar. Nós já estamos com 10 pessoas. Vamos esperar. Aê! Makeup! O que é isso? Nossa, é que a gente já tem que começar a invocar os poderes da lua, né? Pra uma live tão séria como essa, né, Caio? Live séria? Tá fazendo live comigo. Live comigo nunca vai ser séria. Eu Tudo vou bem, deixar a bonito? Sailor Moon aqui olhando pra gente, tá? Pra emanar boas energias, Sim, senhor. pra emanar o poder do prisma lunar. Bom, gente, claramente, como vocês podem ver, o Vadson, assim como eu, é uma bichona. Então, assim, né? Já começou com a Sailor Moon. Pinta o quê, Pessoal, né? você que tá... Desculpa, Vadson, pode falar. O que você vai falar? A gente não pinta, né? A gente mancha tudo. A gente faz. Você que está entrando na live aí, que tem os seus amigos gays, que querem saber sobre esse assunto, tem um botãozinho aqui na live, embaixo, que se você apertar o aviãozinho, você consegue mandar essa live para eles agora. Olha que coisa boa. E se você começar a gostar, se você achar que o que a gente está falando é interessante e tal, aperta bastante aí no coraçãozinho, que ajuda o Instagram a divulgar para mais pessoas. Bom, como vocês sabem, o tema da live de hoje é adoção homoparental, ou adoção por homens gays, ou adoção por casais gays. Eu estava falando ali no comecinho, eu não tenho muito o que contribuir na parte jurídica, eu vou tentar fazer contribuições que sejam mais clínicas, mas o Vadson tem uma larga experiência com o assunto, e ele vai poder, com certeza, trazer bastante coisas legais para a gente. E vocês podem ficar livres para perguntar, a gente tem um monte de perguntas, eu espero que a gente consiga responder tudo. Antes que vocês comecem a perguntar também, eu vou salvar essa live, vou depois colocar ela no YouTube, no IGTV também, no YouTube, para vocês poderem compartilhar. Então, fiquem tranquilos. Façam as perguntas enquanto a gente vai conversando, que a gente vai tentar responder. Vadson, querido, você quer se apresentar? Eu quero. Eu sou o Vadson, eu sou psicólogo. Tá bom, Didi, o Didi não quer ficar no colo. Eu sou funcionário, né? Eu sou servidor público, trabalho para o Tribunal de Justiça, trabalho para a Vara da Infância e Juventude, da comarca de Santo André. E adoro meu trabalho, adoro servi-los, estou aqui à disposição. Ótimo. Bom, cuidado com o que você fala, que uma das perguntas que eu recebi Jesus, já começou, no inbox foi: algum de vocês quer me ajudar a adotar uma criança? Quer ser pai da criança junto comigo? Porque quando a gente está aí aberto a servir, a gente nunca sabe o que a pessoa está precisando naquele momento, né? Bom, vamos lá. Eu tenho várias perguntas para te fazer. Acho que é interessante pensar que você traz aí uma visão de quem está dentro do processo todo. Eu falei pro Vadson, gente, que se ele começar a falar difícil aqui, eu vou puxar a orelha dele, que a ideia é transformar esse texto que a gente vai falar aqui num texto de acessível para todo mundo. Então eu vou tentar fazer essa ponte aqui e vamos lá. A primeira pergunta que eu quero começar te fazendo, que é para não cometer erros no meio da fala, como que é o nome que a gente dá para essa criança que está no abrigo? Eu nem sei se a gente pode chamar, deixa eu corrigir a minha fala, tem algumas coisas que eu até sei, mas que eu vou fazer aqui o John Arms, o cara que não sabe muita coisa, até para poder fazer a ponte com quem está assistindo, porque a gente que faz faculdade de psicologia, a gente tem aula de psicologia jurídica, a gente aprende algumas coisas, mas eu acho importante
me colocar aqui no lugar de quem não tem esse saber nenhum para... Então tá, vamos começar com essa pergunta. Como que a gente chama essa criança que tá lá? E aí eu vou te perguntar, é no orfanato, é no abrigo, é na onde, né? Aonde que essa criança tá? Qual que é o nome desse lugar? E como que a gente chama essa criança? Se a gente chama ela de criança em situação de adoção, de criança órfã, de criança que precisa de ajuda, pelo amor de Deus, qual que é o nome que a gente dá? Eu vou começar umas considerações aqui, Caio. Primeiro, eu tô aqui no lugar de fala, esse termo já está tão batido, né? Mas as coisas que eu vou falar aqui é da minha experiência, eu sou o autor dessas palavras, então, assim, a gente não pode generalizar, depois falando assim, o Tribunal de Justiça de São Paulo pensa assim, tá? Ótimo. Isso foi uma orientação jurídica que eu recebi, então, de uma pessoa importante. Então, a gente já coloco isso bem claro. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá entendido. Exato. O Tribunal de Justiça, ele tem um posicionamento. Qual é? O da lei. Todo juiz é defensor da lei. Todo juiz tem o que eles chamam de jurisdição. Então, eles vão defender a lei. E os ministérios públicos vão fiscalizar a lei e a execução delas, né? Então, a partir daí, a gente já tem alguns personagens importantes que vão fazer parte da sua história, caso você queira ser pai ou mãe pela adoção, né? São essas pessoas. Nós, psicólogos assistentes sociais, a gente tem o lugar ali de olhar técnico do juízo. Então, o juiz, ele entende da lei, né? Mas ele precisa de um olhar específico, especial a respeito de uma coisa chamada infância e adolescência, que ninguém entende direito, que o judiciário está aprendendo desde 1990, né? Basicamente isso. Então, é uma coisa muito recente para o Brasil entender que existe infância e adolescência. Então, nós temos esse olhar técnico, né? Mas nós estamos ali de baixo na hierarquia, a gente deve subserviência, uma palavra difícil, obediência para os nossos superiores. O que eu estou falando aqui é do meu conhecimento técnico, das minhas análises clínicas e do que eu tenho visto aí durante esses 6 anos. E também, né, do que eu herdei de aprendizado das minhas colegas mais velhas, né? Porque a gente herda muitas coisas e isso também entra nas reflexões sobre adoção. Como chamar essa criança? Agora eu vou para a pergunta. Primeiro a gente chama ela pelo nome dela. Tá, mas no caso genérico... Ela estando numa situação de acolhimento, sem os pais que a cuidem, né, não significa que ela deixou de ser gente. Então, a primeira coisa, a gente vai chamá-la pelo nome. Segundo, qual que é a situação dela? Ela é uma criança acolhida. Tá. A partir do ECA, o ECA, quando ele surge ali, ele traz o nome abrigo. Depois isso avança, e aí, em 2009, a gente tem uma nova reforma e vai se criar o termo Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente. Por que a gente não pode falar orfanato? Porque orfanato é uma herança. Abrigo também é uma herança da guerra, né? O Brasil teve a sua grande guerra, foi a Guerra do Paraguai. Os paraguaios tiveram muitos órfãos, o Brasil menos, né? Mas, enfim, é uma herança de guerra e a gente não pode falar órfão, porque a situação do Brasil é única no mundo, é a situação de país subdesenvolvido. São mas a gente chama de casa de acolhimento, para simplificar esse nome comprido. A gente pode falar de casa de acolhimento? Casa de acolhimento, isso mesmo. Casa de acolhimento. Ou instituição de acolhimento, ou SAICA. É o que a gente usa hoje em dia, é SAICA. E aí uma criança... A gente não vai falar SAICA. Eu acho que é importante a gente poder dar para as pessoas que estão vendo um jeito de poder se referenciar a isso de um jeito respeitoso, mas sem também... esperar que uma pessoa, não sei, você pode discordar de mim o tempo todo, tá, Watson? Mas esperar que uma pessoa que está se aproximando desse processo, que ela saiba, por exemplo, nomear do jeito certo, com a sigla correta. Acho que se a gente puder chamar de casa de acolhimento, tá bom? Tá bom. Casa de acolhimento, perfeito. E aí a criança, a gente pode falar de criança... Agora a gente pode falar o que não pode, Caio. Orfanato não pode. Tá bom. E a criança, a gente pode falar de uma criança em situação de acolhimento, uma criança que está acolhida. Criança acolhida. Criança acolhida. Até porque, acho que você pode de novo me corrigir, mas nem toda criança que está numa casa de acolhimento, ela é órfã. Né? A gente tem crianças que sim, perderam os pais, sei lá, num acidente, para uma doença. Não, basicamente, quase isso não existe na situação do Brasil.
o que a gente tem no Brasil são crianças que são retiradas de suas famílias porque essas famílias não podem cuidar. Então, sabe-se que elas têm pai e mãe e sabe-se quem são esses pais, essas mães, a não ser quando é uma situação de abandono e etc. Mesmo assim, quando é abandono em hospital e etc e tal, também se sabe quem é essa genitora, né? Porque ali na hora do nascimento, né, tem ali o registro de nascido vivo. E aí, ali mesmo o hospital tem que pegar os dados daquela mãe e tal, mesmo que ela fale outro nome, etc., mas existe, né? Então, órfão no Brasil, não. Ótimo. Tá, como o tema é muito amplo, se a gente começar a ir pelo caminho do... Porque eu tenho várias perguntas que eu te faria, por exemplo, tá, mas e aí, como fica essa mãe, essa relação, mas eu não vou entrar por aí, segura a emoção, não vou entrar por aí, porque senão a gente vai ficar aqui 10 horas falando, a gente não vai conseguir falar do que a gente precisa falar. Se eu perceber que a gente vai ficar com muitas lacunas, a gente pode até depois pensar em fazer uma outra live para explicar essas outras coisas, para a gente não atropelar uma coisa com outra. E também no final, se sobrar tempo, a gente responde aquilo que ficou de maior pendência para a gente. Senão, eu acho que alguém que entre no processo vai ter que estudar esse processo de uma forma um pouco mais dedicada. Mas acho que essa live é muito mais para a gente poder sensibilizar, informar, para quem ainda não está lá no meio do processo e tal. Bom, tá, vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta agora, que pelo que eu já vejo como você vai construindo narrativa, você vai querer falar bastante. Eu vou pedir para você, lembrar que a gente está falando com a galera que ainda nem começou o processo. Sim, senhor. Quanto tempo dura o processo de adoção? E quais são os passos? Eu já vou adiantar para todo mundo que dizer quanto tempo dura é impossível, porque depende de muitos fatores. Né? Acho que isso eu posso dizer. Mas acho que você pode contar para a gente, assim, qual é o passo 1, qual é o passo 2, qual é o passo 3, e quanto que se espera que se demore em cada passo do processo. Tá, então eu vou falar primeiro da questão do tempo, tá? Porque em 2017 nós tivemos uma outra reforma e aí os prazos ficaram mais curtos. Então, assim, o processo de cadastro de adoção, que é a pessoa, quando ela junta todos os documentos, ela chega lá no cartório... Então você já avançou, dá uns passos para trás. Eu estou aqui na minha casa e eu resolvo que eu quero adotar. Quando você fala, a pessoa que tem com a documentação, ela já está no meio do processo. Volta. Como que se dá esse primeiro contato? Eu estou na minha casa, eu faço o quê? Eu entro num site? Tá. Qual que é mais para trás? Eu sei que para você, Madison, muito... Falar disso é fácil porque você já está lá no processo. Mas eu, por exemplo, Caio, resolvi que vou adotar eu ia responder a questão do tempo. Tá. Porque assim, quando a gente fala de tempo no judiciário, a gente fala dos prazos. Aí o cadastro é 120 dias mais 120. Então, um total de 240 dias. 3 meses. Aí existem os outros processos. A adoção, eu fiz uma tabela aqui. O processo de adoção tem que durar 120 mais 120. O de destituição também. Então, assim, e os acolhimentos, né, de uma criança, a partir do momento que ela entra no acolhimento, ela só pode ficar 1 ano e meio. Esses são os prazos atuais. Mas, qual que é a grande questão do Brasil? Só existe jabuticaba aqui. Então, no jurídico também existem várias jabuticabas. E aí, a jabuticaba que se criou, né, eu não sei porquê, isso é o pessoal das ciências jurídicas que saberia falar melhor, que, por causa das próprias leis, dos próprios códigos, esses prazos não se cumprem. Porque, tipo, vai para o juiz tem tanto tempo para despachar, e depois tem que voltar para o Ministério Público, aí vem para a gente, aí não sei o que lá. Aí no cartório, aí tem os outros prazos, blá, blá. Então, assim, no Brasil, tudo se cria numa intenção de funcionar. Mas o próprio mecanismo vai atrasando os prazos, tá? E aí, no mundo real, esse tempo que está marcado na lei é um tempo, que é o tempo teórico. Qual é o tempo prático? Na prática, o que a gente consegue cumprir hoje em dia é os prazos de cadastro de adoção, que são 120 mais 120. Esses a gente consegue. Agora, adoção, destituição, dura mais. Porque vai acontecendo um monte de coisa durante o processo que isso vai atrasando os prazos. E aí, então, deixa eu simplificar. Você está há 6 anos fazendo isso. A vez que foi mais rápido durou quanto tempo?
E a vez que foi mais longo, durou quanto tempo? Pra gente poder ter uma ideia assim, puta, dei sorte, voou, foi quanto? Ou dei azar, demorou muito, quanto? Olha, é aquilo que eu ia... peraí. Existem, cada comarca, assim, não existe um jeito único de avaliar os pretendentes à adoção. Em Santo André, nós somos muito criteriosos por causa de tanto de desastre que já aconteceu com criança. Nossa, que horror, né? Eu falar assim na minha cidade. Mas em Santo André, a equipe era muito sensível à questão das crianças. E errou muito ao longo desses 30 anos. Errou tanto, né? A gente tinha muita adoção internacional, já teve casos muito graves com as crianças. E isso foi fazendo com que a equipe ficasse muito criteriosa. Então, assim, tem lugar que eu ouço de pretendente que chega na primeira entrevista e já é aprovado para o cadastro. Em Santo André isso nunca acontece. Não acontece. E eu vejo isso como um absurdo. É perigoso. O mais rápido que eu já vi de cadastro ser aprovado é 8 meses. Isso ainda a gente está falando dessa primeira parte que deveria durar 6 meses. 120. Não. Em 8 meses a pessoa já pegou a criança, é isso? Não. Em 8 meses a pessoa, ela entrou com o processo para se cadastrar na fila e ela foi aprovada para a fila. Me conta, só para a gente organizar, porque a gente vai precisar saber dos passos para a gente poder entender o que você está falando. Então, a pessoa deu os documentos e até pegar a criança. O tempo mais rápido que levou é quanto tempo? Em Santo André, eu posso dizer da minha cidade. Em Santo André, talvez o tempo mais rápido... o tempo médio tem sido 5 anos. Uau! Por quê? Vou voltar aquilo de novo. Santo André, nós temos uma demanda gigantesca de processo, nós temos uma equipe reduzida e nós temos outros atores que jogam dentro do mundo jurídico, a Defensoria Pública, o Ministério, sei que lá. Aqui demora mais, mas acontece, tá? É diferente, por exemplo, dos fóruns de São Paulo, por exemplo, o Fórum Central, o Fórum do Tatuapé, o Fórum de São Miguel Paulista, que tem um contingente de gente gigantesco para atender, então o fluxo de criança é maior, né? O abandono é maior, a vulnerabilidade é maior, e isso ocasiona também que a fila ande mais rápido. Santo André demora. É muito característica de cidade pequena, né? A fila ser um pouco mais longa. Acontece, mas demora. Agora... me fala do processo. Tô aqui na minha casa, resolvi não, tô pensando que quero adotar, tem um processo... Oi? É hoje, né? Resolvi, vai ser hoje. Tem um processo, do ponto de vista clínico, esse não é um processo muito fácil, porque muitas vezes tem um processo de luto, de pensar, não consigo ter meu próprio filho, quero investir nesse processo ou não. Tem um processo que vai... calma, vamos por partes. Como eu tô aí na minha casa, eu resolvi, já fui lá, já conversei com meu parceiro, tô pronto, nós estamos prontos, queremos adotar. Qual que é o primeiro passo? Comparecer ao fórum da sua cidade ou da sua localidade. Esse é o primeiro passo. Eu tenho que ir pessoalmente, eu não posso me preparar, não tem nada que eu possa fazer antes, tipo, juntar documento, nada disso, eu tenho que ir até o fórum. Tem também. Você pode se preparar antes, sim. Você entra no site do CNJ, joga lá, faz a busca de adoção e você vai ter acesso ao Sistema Nacional de Adoção. E lá você vai fazer o seu pré-cadastro. Aí lá, enfim, tem um monte de dado para você escrever. Você escreve, você e seu parceiro, ou você sozinho. Que tipo de dados? O mais importante, o CPF. Nome, escolaridade, renda pessoal, nome da mãe, tudo isso. Mas nada que uma pessoa que tem uma vida normalmente organizada não tenha. Exato, porque é isso que se espera, no mínimo, para alguém que quer ser pai e mãe, né? Um mínimo de organização. Então, o primeiro passo é esse pré-cadastro. Aí ela faz esse pré-cadastro e tem que ir lá pessoalmente. E aí ela tem que comparecer ao fórum da região dela, porque tem gente que pensa... Aqui acontece muito em Santo André. O pessoal de São Mateus usa muito os serviços de Santo André. Então, eles acham que eles vão entrar com um processo aqui. Não. Você tem que ir no fórum responsável pela sua localidade. E lá você vai receber o acolhimento.
né? O acolhimento é essa prática que a gente tem de ter uma conversa rápida, orientações rápidas e tal, que os profissionais têm que dar. E aí, a pessoa vai receber também uma lista de documento. Aqui em São Paulo, aí que começa as questões. No CNJ, ele vai dar os documentos que a pessoa tem que apresentar no fórum. Então, são documentos básicos. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem outros documentos. Então, por isso que a pessoa tem que comparecer ao fórum e receber essa documentação. Porém, lembrei de outra coisa. Na situação que a gente está, a pessoa não vai poder ir no fórum. Porque os fóruns de São Paulo só vão abrir no final de julho. Então, tem que mandar um e-mail, tem que procurar ali no site do TJ, tem que mandar um e-mail para o cartório da infância da sua localidade. E aí a pessoa vai começar a receber tudo por e-mail. A gente tem um modelo... Aí ela recebeu documentação, aplicou a documentação, qual que é o próximo passo? Enviar essa documentação para o cartório. A gente está na situação de pandemia, as pessoas têm que mandar tudo digitalizado por e-mail do cartório. Mas vamos supor que a gente não tivesse nessa situação, munidos dessa documentação, a pessoa tem que comparecer ao cartório da Infância e Juventude, com o original e a cópia. E nesse dia tem que estar ele e o parceiro, ou ela e a parceira, os dois juntos, para assinar juntos o termo de abertura. Não pode, só pode vir eu, porque meu marido trabalha, não sei o que lá. Não. Quer ser pai, foda-se, tem que arranjar tempo, vai começar por aí já. Você vai ter que ir pra escola, vai ter que... Gente, o Badson não fala desse jeito, assim, porque ele tá falando de um lugar mais profissional, mas ele já pode dizer, você quer ser pai? Você quer ser pai com mais alguém? Você vai ter que arranjar tempo, cara. Não tem essa de, não consigo, é isso. E não vai ser a primeira vez, você vai ter que ir, vai ter que ser várias, e depois que pegar o pequeno pimpolho em casa, aí que fudeu de vez. Então vai piorar. Exatamente. Ainda que, a gente fala isso também, já falei algumas vezes, eu falei assim, olha, ainda que a gente agenda para vocês. Porque quando é criança mesmo, não vai ter nada de agenda. Vai ser de repente, cara. Vai virar do avesso, entendeu? Vai explodir sua rotina. Você tá preparado? Não, é isso. Mas pega. Aí foi lá o pai e a mãe junto, assinou. Calma, Vinícius, querido. Eu anotei essa pergunta aqui do parceiro solo. A gente vai chegar lá. Segura a emoção. Ele já mandou umas 7 vezes. Mas e o parceiro? É possível fazer sozinho? Calma, segura a emoção que a gente vai resolver isso. A gente vai responder todas as perguntas. Se o Watson acelerar um pouco mais na resposta dele, a gente vai responder tudo. Tá, entregou os documentos e aí? Aí começou o processo. Esse é o processo de cadastro de pretendentes à adoção, que a gente chama de CPA. A partir do momento que assinou, tem que durar 120, prorrogável por mais 120. Em Santo André... E aí a pessoa vai para casa e ficar esperando. Não, beleza, ela vai esperar a intimação do oficial de justiça. Aí vai ter as entrevistas e vai ter curso. Cada fórum produz o curso de um jeito. Em algum momento da avaliação. Tem fórum que só faz esse curso depois que a pessoa é aprovada. Aqui em Mauá era assim, aqui do lado. Em Santo André, não. Tem fórum que tem parceria com universidades, enfim. Cada fórum... Aí ela vai ter que passar por entrevistas e passar por um curso. Às vezes, primeiro a entrevista, depois o curso. Às vezes, primeiro o curso, depois a entrevista. Vai depender de cada fórum. Fez o curso, fez a entrevista, passou. E aí? Aí ela vai para o cadastro, não é isso? Fica lá como apto. Isso. Aí ela recebe um apto, ela fica lá no cadastro esperando ser chamada de acordo com o perfil que ela escolheu. Qual que é a lógica disso? A lógica não é filhos para casais sem filhos. A lógica é uma família para uma criança sem família. Então, a lógica do ECA, a lógica do sistema de justiça é privilegiar a criança. O que essa criança precisa, o que ela é, e vamos ver se existe casais, né, que se encaixam no que ela precisa. Então, vocês vão tentar buscar uma compatibilidade entre criança e família. Agora eu vou te fazer uma pergunta que... Não, vamos terminar só os passos
Ixi, passo a passo, porque depois eu tenho algumas perguntas mais específicas do aprofundamento do processo que muita gente quis saber do processo de ser avaliado e tal. E eu tenho umas perguntas também que tem um viés clínico das coisas que eu ouço, queria te perguntar. Mas vamos só, ela está aprovada, apareceu lá uma criança. Esse tempo de 5 anos que você falou, é esse tempo que vai demorar entre o cadastro dela estar aprovado e aparecer uma criança que seja compatível com o tipo de vida, com o tipo de relação que vocês imaginam que essa família vai conseguir proporcionar para essa criança. É basicamente isso. Isso. E aí a criança apareceu. Então eu tô lá esperando na minha casa, 1, 2 anos, eu não faço mais nada depois que ficar aprovado. Certo? Não, vai sim. Depois que você é aprovado, a cada 3 anos você vai ser reavaliado. Jesus amado. Vamos pensar que eu fui reavaliado uma vez só, então, porque não demorou 10 anos, demorou só os 5 lá que a gente falou que pode ser que role. E aí, eu tô na minha casa esperando, a criança chega no fórum, não a criança, né? A documentação, eu imagino. Foi permitido, uma criança apareceu com um perfil, aconteceu tudo na vida dela, de tudo, tá? Acontece de tudo na vida dessas crianças. Aí o juiz fala, encerrou todas as possibilidades de colocar essa criança de volta na família de origem, pode colocar em adoção. Por quê? A adoção é a última medida protetiva para a criança. Primeiro foi tentado tudo. Tentou colocar na madrinha, tentou colocar na tia, foi colocado tratamento de alcoolismo para o genitor, para a avó. E para o genitor é o pai, né? Então o pai bebia um monte lá, ele vai para o tratamento. Tá. Aí volta, aí vem de novo, aí... né? Hoje já teve outros 3 filhos que foram colocados em família, não dá mais. Aí beleza, essa criança entendeu-se que uma família substituta, a adoção, é o que vai garantir a vida dessa criança. Beleza, aí isso vem pra gente. Aí a gente fala, graças a Deus, Jesus. É um momento de glória, quando o juiz fala assim, consulte o cadastro. Cara, a gente fica assim, yes, graças a Deus. Aí vem a outra da criança, você está libertando a criança daquele processo violento, abusivo, e autorizando ela a ir para um lar que, teoricamente, vai ser mais amoroso, mais acolhedor e mais afetuoso. Exato. Tá. E aí, chegou a criança, vocês encontram um casal que tem compatibilidade. A gente vai falar do que é essa compatibilidade daqui a pouco. Liga pro cara e fala... Vem pra cá que o filho chegou? Como que é esse processo? Primeiro, novamente, cada fórum tem uma aproximação, tá? Eu vou falar de Santo André, que é o modelo que eu mais gosto, não é por nada não é só porque a gente tem um projeto paisagístico de Burle Marx, que tudo é especial nessa cidade, mas o nosso procedimento é diferente de outras comarcas. Qual que é o nosso? A gente liga pro pretendente, dá mais ou menos a característica da criança. Ali mesmo, a pessoa, quem quer, eu quero agora. Quem não quer, arranja desculpa. Porque isso também pode acontecer, né? Não, mas é que, não tô pronto. Mas qual que é a cor do olho? Assim, acontece de tudo. Perguntando a cor do olho está desclassificado, pelo visto. Não, porque, né, cara, você tá ali 6 anos esperando pra ser pai e mãe, você vai perguntar a cor do olho? Sabe, essas coisas que já pegam. Porque, assim, a pessoa que quer muito ser pai e mãe, depois desse tempo, depois da avaliação, antes da avaliação já é um sofrimento. Durante. E a espera, a hora que a pessoa, quem quer, já assim, vou agora. É agora? A gente gosta desses, entendeu? Enfim, a gente liga, a pessoa vai fica com o caderno e vai anotando. Na hora que ligar, tem que... Anota, pô. A gente liga e a pessoa vai conhecer a criança no fórum. E geralmente, quem é que apresenta essa criança? Não é quem avaliou o casal. Quem apresenta essa criança é quem cuida da medida de proteção dela. Né? Quem acompanhou a família, que nem as minhas colegas falam assim que elas já são vó. Porque quando elas entraram na década de 90, elas atenderam as crianças. Essas crianças já têm netos. Né? Que estão em medida de acolhimento, que estão em medida protetiva. Então elas falam que elas são vós já. E aí a gente apresenta essa criança, se ali a aproximação foi legal, aí o casal fala ok no outro dia, e aí a gente dá as orientações jurídicas, porque a pessoa vai ter que entrar com outro processo, que é o processo de adoção, e esse tempo é mais curto agora? É mais curto. Quanto tempo? Entre a ligação e levar o pimpolho para casa? Depende.
vai aí pelo menos, assim, em Santo André, vou falar para Santo André, tem fóruns que ligou, ó, a sua criança está esperando no hospital, que é casos, por exemplo, de abandono de criança e tal. Uhum. Em Santo André, a gente não tem essa prática. A nossa juíza, ela preza muito pelo rigor da lei. Por quê? Aqui é aquilo que eu te falei. E aqui diversas outras cidades. Assim, imagina, Caio, o Brasil é um negócio gigantesco, né? São 3.000 varas da infância. Quando não tem vara da infância, é vara acumulada. Esse país é gigante. Faz só 30 anos que o mundo jurídico conhece criança, né? Então é uma... Vai, só entendemos. Cada pessoa, cada lugar é um lugar, não se preocupa mais com isso. No seu lá onde você trabalha, se a pessoa ligou, vem conhecer a criança, conheceu, deu match, quanto tempo? Porque eu tô ficar pensando com a que criança você em casa, agora mais ou menos Oi? um mês. Mais ou menos Tá. um mês, que é o tempo dela contratar um advogado, entrar com um processo, começa a visitar no acolhimento, aí depois que está essa parte processual garantida, aí sim nossa juíza marca para a pessoa realmente ficar com a criança em casa. E aí é o período de estágio de convivência, que é onde tudo acontece, que a gente vai falar mais, acho que agora para frente. Tem umas perguntas para trás, depois a gente vai para frente, assim. Vamos lá. A primeira pergunta é, legal, esse processo é o processo básico, né, de qualquer pessoa. Tem diferença da pessoa que quer ser pai ou mãe solo, da pessoa que quer fazer, que quer ter um parceiro? Primeira pergunta. E já tenta emendar junto que é a pessoa ser gay, porque há uma preocupação de que, será que se eu for gay eu devo contar que eu sou gay ou não? Então, primeiro, a questão do pai solo. Há uma preferência por aquele que é um casal ou não? A pessoa que está sozinha, ela tem tanta condição, tanta chance, ou igualmente um casal ou não? Como que é isso? Eu vou falar do rigor da avaliação. O rigor é igual para todos, tá? A gente é chato para todo mundo. Isso significa que as potencialidades a potência de ser pai e mãe é igual de todo mundo também. Então não existe preferência, tá? O que existe é um rigor de avaliação. Então assim, não faz diferença se você é sozinho, se você tem parceiro ou se você, enfim, não faz diferença. Se você é viúva, não Mas faz. faz diferença se você tiver um parceiro, em qual é a dinâmica da relação entre você e seu parceiro. Se, por exemplo, os dois querem, se um quer mais que o outro, isso conta, certo? Com certeza. E se você é sozinho, agora é uma pergunta, não vou afirmar. Faz diferença ter rede de apoio? Tipo, olha, eu sou sozinho, vou adotar, mas eu tenho mãe, tenho pai, tenho primo, tenho uma família nuclear perto, ou não tenho ninguém, vou adotar, mas não tenho rede de apoio. Isso faz diferença. Faz toda a diferença. Eu não levava isso em conta até começar a trabalhar, porque isso é uma coisa que o serviço social pesa muito. Qual que é a rede de apoio sócio-familiar daquela pessoa? Isso pesa bastante. Uma coisa importante também, se você é um casal, vocês têm que estar com o casamento ou o registro civil público, esqueci, né? A união estável? União estável, tem que estar com isso, em papel. Isso é uma obrigatoriedade por lei, porque tá vindo muitos casais nesses novos arranjos, né, familiares. Tá vindo muito casal que vive junto há anos já e nunca casou e nunca teve essa legitimidade documental, assim. Tem que ter, tá? Para adotar como casal. Quer dizer, se a criança for ser entregue para um pai e para uma mãe, ela precisa que esse pai e essa mãe sejam casados legalmente. Se um só do casal quiser adotar, mesmo que ele tenha um parceiro, aquela criança vai acabar sendo legalmente filha só de um deles. É isso. Não. Se eles são um casal e só um quer adotar, então esse projeto já está bagunçado. Já não vai passar na aprovação. Não vai. Ou você decide sua vida. Ou você quer ser pai e ter mais um parceiro, ou você quer ter só esse parceiro. Agora, o que já aconteceu. Primeiro, divórcio durante o processo de cadastro de adoção, porque a mulher queria ser mãe e o cara não, e ali ela veio na primeira entrevista, no curso ela veio casada, na primeira entrevista divorciada. Ela falou, não, eu quero ser mãe, ele não quer, acabou.
Tá. E o que aconteceu também foi que era uma pretendente que ela namorava há muitos anos, eles não moravam juntos, né? Ele cuidava dos pais idosos, tal, eles namoravam. E ela falou assim, não, o projeto é meu, eu quero ser mãe, eu vou bancar isso com ele ou sem ele. Uhum. Então, assim, você tá comigo ou semigo, entendeu? Ela chegou pro cara, intimou, o cara falou, meu, eu namoro com você. Eu falei, então, assim, ela falou, o meu projeto de maternidade é muito mais importante do que o meu namoro. E aí o que aconteceu foi que o cara também se encantou com tudo isso e durante a adoção das crianças, ela começou adotando sozinha. E durante a adoção das crianças, o mundo virou, né? Eles começaram a morar junto e ela bancou a adoção de 3 crianças. Então, Uau. assim, louca, corajosa, Mais nervosa, louca do que escorpiana. corajosa. E ela foi, ela bancou, Tá. aí tipo, tudo mudou e o cara entrou junto e hoje eles estão juntos, né? Nessa como um Tá, então casal. agora uma coisa de bastidor aqui. Quando a pessoa ela é gay, ela tem um parceiro e tal, ainda existe um preconceito na hora da avaliação, porque isso existia lá atrás, era mais difícil. Hoje em dia, tenho meu parceiro, ou eu sou sozinho e tal, me identificar como gay diminui a minha chance, porque a gente tem uma renovação do processo dos avaliadores. Então você, por exemplo, é um homem gay avaliando, eu imagino que o seu olhar não vai vir com estereotipias. Mas a gente tem, por exemplo, gente que está lá que tem 50 anos de profissão, 40 anos de profissão pelo menos, e para essa pessoa tem um olhar. E aí, há um preconceito? Há de se procurar, por exemplo, um fórum que você sabe que tem um psicólogo mais jovem? Existe isso? Não tem como. É como eu te falei, você não vai procurar um fórum que tem a ver com você. Você vai procurar o Meu fórum da sua comunidade. amor! Eu tenho um casal de amigos que foi para outro estado adotar, porque era mais fácil. Não, pode Mudou ir, de mas casa. aí você vai escolher uma cidade. Essa cidade tem um fórum, você não pode escolher. Você vai ter que adotar ali. Uhum. Só um minuto, porque eu não consigo competir com as máquinas. Bom, e o que que acontece? Tá tendo uma renovação mesmo do quadro geral da justiça. Mas o preconceito, sim, existe. Por exemplo, eu estava vendo nas minhas anotações aqui do meu caderno antigo, de grupo de estudo, e uma colega do grupo de estudo de vara de família, que não tem nada a ver com adoção, falou assim que o juiz da cidade dela, não vou falar que cidade que era, mas era o estado de São Paulo, ele não aprovava casais homoafetivos. Agora sim, pode acontecer? Pode acontecer. Você vai encontrar avaliadores de uma determinada facção religiosa, não facção, que horror, né? Mas de uma linha religiosa conservadora, que horror, né? Porque, assim, é uma pessoa que não se abre, eu chamo de facção. Mas, enfim, você vai encontrar pessoas religiosas que são preconceituosas, você vai encontrar cabeça antiga, você vai encontrar. O que você tem que fazer? Você está amparado pela lei, tá? Você tem que acionar o Ministério Público, fazer denúncia, denunciar para Mas quando você é rejeitado no processo, você é informado de por que você não passou? Sim, sim. É horrível, tá? É terrível. Aquilo que a gente estava Mas conta falando. pra gente isso, assim, eu sou um homem gay, tô aqui com meu parceiro, eu sou um homem gay solteiro e quero adotar uma criança e tal. E aí sei lá, eu quero adotar eu tenho 25 anos, quero adotar quando eu tiver 30. Eu tenho tempo de me preparar. Que preparação é essa? Quer dizer, é financeira? É social? É emocional? Eu vou pra terapia? Eu preciso ter o quê? O que é avaliado nesse processo de que você que está avaliando, avalia um candidato? Nossa, é tanta coisa. É tudo isso que você falou. Primeiro, né? A pessoa tem que ter noção de que ela tá... Aquilo. Primeira coisa que acho que me chama mais atenção. Essa pessoa é romantizada com a ideia da adoção ou não. E a primeira quebra que a gente tem que fazer é com o romantismo. Por quê? A adoção não é ato de amor, não é ato de bondade, não é ato de caridade. A adoção é a realização de um desejo. Que desejo é esse? De ser pai ou ser mãe. Então, assim, primeiro a pessoa tem que estar em contato com esse desejo. Eu quero ser pai, quero ser mãe, ou eu quero fazer um ato caritativo, né? Eu quero ajudar pessoas. Se você quiser ajudar, a gente está vivendo num momento único do mundo que você tem várias formas de ajudar. A adoção é para você se tornar pai ou mãe. É isso. E acho que deixa eu fazer uma pausa aqui para dizer algo importante.
o que eu acho que o Weidson está dizendo é que muitas pessoas acham que querem ser pais e mães, mas elas não têm ideia do que de verdade é ser pai e mãe. Eu acho que um bom, né, pensando nessa fala, um bom caminho para começar essa construção é entender o que é paternidade, o que é maternidade, quais são os ganhos, mas quais são os prejuízos, né? Quando a gente fala de, por exemplo, depressão pós-parto, a gente não está falando de depressão pós-parto porque chegou um anjo de candura na casa de uma pessoa. É porque chegou um ser que quer comer, quer dormir, quer comer, quer dormir, quer comer, quer dormir, e quer fazer isso a hora que ele quer. Quando a gente fala de uma criança vindo de um processo institucional, que foi institucionalizada por algum motivo, a gente está falando de uma criança que não nasceu, olhou para você e disse papai e mamãe. Ela tem um pai, ela tem uma mãe, ela tem uma história, ela pode ter sido abusada, violentada. Na maioria das vezes ela passou por pelo menos um abuso emocional. Tem uma história ali. Então, acho que é importante o que você está dizendo é a pessoa saber que ela está entrando num processo de realidade e não de construção de uma família doriana da margarina, em que, né, acho que é disso que você vai falando. Então, essa pessoa tem que ter os pés no chão e tem que saber o que é uma maternidade ou uma paternidade real e menos essa ideia fantasiosa ou idealizada. É isso, né? Pronto, você já falou todo o processo avaliativo. Mas e a parte do dinheiro, por exemplo? Tipo, tem uma renda, o cara tem, tipo, se você ganha um salário mínimo, esquece adotar, ou não? Não, a questão da renda é uma coisa que é muito complicado para nós, psicólogos, para a gente falar, porque realmente a gente não... na verdade, a gente não tem base. Porque a forma que eu gostaria de criar meu filho, eu vou precisar de uma renda tal. Mas existem famílias, é verdade, Claro. existem famílias que criam muito bem com uma renda menos 10 do que a gente tem, enfim. Né? Tem muito mais a ver com quanto organizado... Tem muito mais a ver com quanto organizado, estruturada aquela família está. Então, se é uma família que ganha 2 salários mínimos, mas que não tem dívidas, a agiota batendo na porta, que vai conseguir levar a criança para a escola pública com o uniforme limpinho e que vai conseguir dar comida para a criança, ela está dentro. Se é uma família que ganha 80 mil reais por mês, mas que a mãe e o pai mal se falam em casa, quer dizer, é muito mais uma questão de estrutura do que de valores ou de quanto que essa pessoa pode oferecer de escola pública, particular, esse tipo de coisa, certo? A questão da condição socioeconômica já é vencido, já é um ponto vencido, sabe? A condição socioeconômica não define o sucesso, né, a felicidade de uma família. Então isso daí isso é terra, não é assim. Mesmo porque também, né, tem outra coisa, se fosse assim, a gente só teria crianças felizes em famílias ricas, né, e criança triste em família pobre. E não é a verdade, né? Então, essa questão é muito mais a organização, a dinâmica, o apoio. E uma pergunta sobre a idade. Há um preconceito? Tipo, o cara tem uma idade mínima, se não me engano, tem que ser 14 anos mais velho que a criança? 16. 16. Tá, então a pessoa tem que ter pelo menos... Bom, se for uma criança mais jovem... Ela, com 25 anos eu posso adotar já se eu quiser pegar uma criança novinha. Há um preconceito de uma pessoa que chega mais jovem ou essas pessoas ainda nem chegam? Elas geralmente já chegam mais velhas mesmo para adotar. Ainda bem que você falou da idade porque é sempre muito polêmico. Existe uma idade mínima de acordo com a lei, mas não existe uma idade máxima. Porém, a gente conta sim um corte limite. Porque, por exemplo, uma pessoa de 60 anos... Ele está viva na formatura da criança, é isso. Exato. É uma questão de ciclo de vida. Justamente quando as pessoas entram para adotar, elas acham que elas vão ter energia aos 60 anos para cuidar de um bebê. Para cuidar de uma criança de 4 anos. Cara, imagina, se adota com 60 um bebê, aos 64 anos, essa criança vai estar... E seu corpo não vai estar respondendo. É muito complicado. Então, assim, idade máxima não existe na lei. Mas, por critérios técnicos, a gente faz o corte, sim. E aí é bem complicado. Porque eu sei que não parece, mas só falta 15 minutos de live. Então, deixa eu acelerar, senão a gente não vai conseguir responder pelo menos as perguntas que já chegaram. A adoção tardia é mais fácil? Não. É mais rápido? Não. Não. Então, se eu quiser adotar alguém com 0 anos de idade, eu quiser adotar alguém com 5, não vai ter diferença no tempo. Assim, na verdade, a adoção tardia, ela vai ser mais rápida do ponto de vista do processo. Sim.
ali, né? Aquele tempinho. Porém, ela é muito mais desafiadora, ela é muito mais angustiante. Por quê? Vamos pensar o seguinte: quando o seu filho nasce, ele chegou com os problemas dele dos 5 anos, dos 7 anos, você viveu com ele 7 anos anteriores para aprender a ser pai. Uhum. Quando, no caso de uma adoção tardia, a criança chega lá na sua casa já com 7 anos, já com 11 anos, já com 5 anos. E você não teve 5 anos para aprender a ser pai. Então, assim, é uma carga, é uma bomba atômica de emoções que aí é realmente que quando as pessoas falam adoção é para os fortes, é para os fortes. Por quê? Não é fácil. É muito angustiante, é muito complicado. Existem diversos obstáculos, diversos desafios que a criança propõe para a pessoa. Uhum. Porém, é incrível. É incrível. Lembra que a gente estava falando hoje à tarde, né, Kai? A gente conversou um pouco antes, viu, povo? A gente estava falando... É um termo técnico, o Caio não gosta de usar, mas eu vou usar. São as regressões. A adoção tardia... eu vou falar. A adoção tardia... A adoção começa a dar sinais que está dando certo, que a criança está se vinculando, quando ela começa a regredir. Então, por exemplo, linda. a criança de 7 anos... Ah, mas calma, então pera. Vamos lá. Já que falou de regressão, deixa eu explicar. Gente, regressão, do ponto de vista psicanalítico, não é quando a criança começa a ver os antepassados mortos dela. Isso não é regressão. O que o Whiteson está falando é de um processo em que, por exemplo, uma criança de 7 anos volta, por exemplo, a um estágio mais infantil. Então, por exemplo, fica mais melosa, mais carinhosa, mais dependente. Eu imagino que algumas crianças devem querer voltar a chupar chupeta, algo assim, sei lá. Isso. E assim, elas querem nascer de novo, elas querem tomar mamadeira, ficar no colo. Teve um caso, foi o último muito interessante que eu atendi, de uma adoção de uma menina de 11 anos, que assim, essa menina causou de um tudo, porque assim, a criança regride na parte fofinha, na parte que ela tá ali dependente, né, precisando de cuidado, mas ela regride também na fase punk, entendeu? Na fase de confronto, na fase de questionamento. Até porque ela precisa testar se aquele amor suporta, né? Bem como uma criança que na casa que vive com os pais. Ela faz cocô na casa, o pai limpa, ela faz xixi na cama, o pai arruma e tal. Ela vive esse processo naturalmente. Uma criança adotada, ela não viveu isso com esses pais. Ela precisa pensar, será que esse casal aí vai me amar mesmo que eu fizer merda? E aí, o que ela faz para testar? Merda. E o casal tem que amar. Tá, vai, desculpa te cortar, tá? Mas é só pra gente conseguir encerrar algumas coisas que senão... Eu quero fazer algumas perguntas importantes. A gente já falou do homem solteiro. Eu tenho 2 perguntas para finalizar que eu queria fazer para a gente não encerrar sem. A primeira, que é uma pergunta que eu combinei com você que eu ia responder, eu vou falar sobre isso e você pode opinar, falar se você falar alguma coisa destoante e tal, que é uma pergunta que foi o seguinte: é possível uma criança saudável sem a figura oposta? Quer dizer, 2 homens adotam uma criança, ela pode ser saudável? 2 mulheres. Eu vou falar rapidinho por causa do tempo e depois vou te dar uma pergunta mais para você e a gente encerra. Primeira coisa, gente, nenhuma criança adotada por pai e mãe, ou por pai e pai, ou por mãe e mãe, vai crescer sem uma figura oposta. Por quê? Porque a gente está falando de rede. Então, mesmo que eu tenha um marido, um homem junto comigo, eu adote uma criança pequenininha, ela vai ter vó, ela vai ter a professora da escola, ela vai ter a madrinha, ela vai ter... Então, ela sempre vai ter figuras femininas, no nosso caso, se são 2 mulheres, ela vai ter figuras masculinas. Inclusive, é super importante essas figuras para fazer ali triangulação e tal. E sobre a criança poder ser saudável, a gente tem pesquisa sobre isso. A gente não tem muitas pesquisas, Watson pode me corrigir se eu estiver errado, no Brasil, mas porque aqui o casamento gay, ele é legal há muito pouco tempo, então não deu tempo ainda de fazer muitas pesquisas longitudinais, mas em alguns estados dos Estados Unidos, a gente já tem isso há mais tempo. E a gente tem pesquisa... Nossa, estou falando muito rápido. E a gente tem, por causa do tempo, a gente tem pesquisas fora do Brasil com casais que adotaram, que tiveram filhos também por inseminação artificial e tal, que são casais homoparentais, então de 2 homens ou de 2 mulheres. E o que essas pesquisas mostram? Que essas crianças adotadas ou cuidadas por 2 homens ou por 2 mulheres, elas são crianças que elas vão ter os mesmos tipos de dificuldades que as outras crianças. Essas pesquisas, elas fizeram... pesquisa com 2 contingências. Então, crianças que eram de pais
hétero, crianças de pais homossexuais. Essas crianças passaram pelos mesmos tipos de avaliação de bateria, sem que os avaliadores soubessem quem eram as crianças que eram filhas de pais gays e quem eram crianças de filhas de pais héteros. No final, quando eles vão olhar para essas avaliações, todas as crianças mostram potenciais de desorganizações emocionais, dificuldades matemáticas, dificuldades escolares, dificuldades de medos, mas não há uma discrepância. Nem crianças hétero ou criança gay vão ter diferenças. Não é possível olhar para essa pesquisa e dizer que há diferença significativa. Então, é uma coisa bem legal. E aí a última pergunta para o Weidson responder, já que eu respondi a minha assim, rapidamente. Quer falar alguma coisa sobre o que eu falei? Não. Não? Acho que essa é uma pergunta bem importante. Tá, Weidson, eu quero ser pai, mas eu não sei muito se eu quero ser pai ou não. E eu não sei. Mas eu quero fazer parte desse processo. Como que eu posso me inserir nesse processo de crianças que estão em abrigo? Em abrigo não, em casa de acolhimento, que estão acolhidas. Como que eu posso me envolver nisso sem necessariamente passar pela adoção? Então, por exemplo, tem um processo, eu estava de olho porque eu queria entrar, de apadrinhamento afetivo. Então, quer dizer, você pega uma criança mais velha, você não vai ser pai, mas você vai ali ser uma figura de referência, um padrinho e tal. Que outras formas, quer dizer, como eu posso me inserir? Não sei falar um pouquinho de famílias que acolhem, mas não adotam. Queria que você falasse um pouquinho aí como é uma pessoa, um casal gay, por exemplo, que ainda está nesse processo decisório, pode se inserir nesse processo sem ser necessariamente adotando. Sendo não muito entendido, porque a gente tem pouco tempo. Primeiro assim, se você quer você tem que ter contato com criança. Então você pode ter contato com criança na sua igreja, você pode ter contato com crianças de creche, de algum programa de fortalecimento de vínculo, mas não as acolhidas, tá? Muito importante para a sua preparação. Comece antes. Quanto antes você começar a frequentar os grupos de apoio, entrar nesse mundo, se entender como uma futura família adotiva, ou ver que não é a sua, melhor para você, tá? Outra coisa, se você quiser os acolhimentos e a adoção, nesse momento, ofertando formas de qualificar os cuidadores que estão nos acolhimentos. Eu sempre falo isso porque imagina, os serviços de acolhimento, eles são equivalentes a UTIs do SUS. O serviço de acolhimento é a UTI do SUAS, do Sistema Nacional de Assistência Social. Na UTI do HC, a gente tem os pós-doutores. E nas UTIs sociais, quem que a gente tem? A gente tem profissionais mal qualificados, mal remunerados, uma carga extensiva. Então, assim, você quer ajudar? Qualifica, vê onde precisa, fica essas pessoas. Eles precisam muito de ajuda. E eu travei, A sua voz está chegando, mas você está travado. Não, volte para nós. Voltou. Vai. E travou de novo. Voltou, Weidson. Está me ouvindo? Voltou. Agora sim. Vai. E aí, o lugar de se inserir, então, é nas redes de acolhimento. Nas redes que você tem que ter contato com criança. É isso. Mas não os serviços de acolhimento. Então, o programa de apadrinhamento afetivo, você só vai ter contato com crianças maiores. Esse é ótimo também, para você ter essa experiência. Contudo, se você quer ser pai ou mãe, você não sabe direito como... vai ver se tem serviços, né, nas creches, nos programas de contraturno, que a gente chama, nas ONGs, vai ver se precisa de voluntário, vai trabalhar com essa população, mas não a população das crianças acolhidas, se você tem a intenção de adotar. Que mais que eu ia falar? Mas eu posso, por exemplo, me oferecer como família de abrigo, não posso? Para, por exemplo, ficar com uma criança que ainda está no processo jurídico, que pode voltar para a casa dela ainda. São os programas de família acolhedora. O programa matriz do Brasil é da Prefeitura de Campinas, que foi a Jane Valente que desenvolveu, ela tem livro sobre isso e tudo.
Tá acontecendo também tentativas, né, no estado do Paraná e tal. Assim, é o que já acontece na Europa, é o que tem que acontecer mesmo, porque uma família acolhedora, né, teoricamente, ela vai receber um pagamento, ela vai receber treinamento. Então, assim, mas a gente está falando a nível de complicado. Mas é o futuro, né? São as famílias acolhedoras. As casas de acolhimento é o que a gente tem de melhor a oferecer. Agora, sim, é aquilo que eu falei, as casas de acolhimento têm muitos problemas. É um lugar também onde a violência também se reproduz. Então, assim, é muito complicado. Essas são as nossas UTIs sociais. Pensa nisso, né? Eu gostaria que o pessoal tivesse com isso em mente. Tá. Bom, tem um monte de coisa que a gente poderia falar ainda, mas a gente tem, tipo, 4 minutos. Eu não queria que a live fechasse sozinha, porque depois ela fica difícil de salvar. Eu quero salvar para disponibilizar e tal. O que eu vou fazer, gente? Eu acho que a gente conseguiu responder a maioria das perguntas que chegaram nos box e tal. Se vocês ficaram com muitas dúvidas, muitas curiosidades, coisas que vocês ainda querem perguntar, vou pedir para que vocês me mandem box no Instagram e depois eu posso tentar, se a gente tiver o número de perguntas suficiente, fazer uma segunda live com o meu querido Watson, e quem sabe ele volta para nós um dia de novo para falar de outras coisas, porque não vai dar tempo, gente, de responder as perguntas, a live vai acabar sozinha. Eu vou salvar essa live no Instagram também, no IGTV, e vou salvar ela no YouTube. Então, para facilitar, para quem quiser mandar para alguém e tal. E se tiver muitas perguntas, a gente pode fazer a live e responder em temas mais específicos. Queria agradecer, Watson, demais pelo seu tempo. Acho que foi super, super rico. Eu acho que ficou bem menos técnico do que poderia ser, então acho que ficou acessível, acho que as pessoas vão conseguir se relacionar. E eu queria dizer para você aí que está em casa que, vou esperar conseguir no tempo, que às vezes a gente vai falando desse processo, parece tão difícil, tão longo, mas é um processo que, se você tiver o desejo de ser pai ou de ser mãe, e você não tiver os caminhos biológicos para fazer isso, ou você quer a via da adoção, de que ele vale a pena, porque em algum momento esse tempo é longo, mas esse tempo acaba e você consegue aí viver essa experiência. O que o Watson falou de não ser caridade é super importante, porque é isso, a gente tem uma fila longa e não é por você, né? Eu acho que não é um processo de caridade, é um processo de constituição de família. Eu acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa? Watson, você tem 50 e alguns segundos. Gostaria. Existe outra opção também, que são as barrigas solidárias. A gente pode falar isso para frente, mas que envolve um alto custo, né? Fertilização in vitro, que está acontecendo. E eu gostaria de agradecer a oportunidade. Sempre que a gente puder falar de adoção, de família, estou aberto, disponível para falar da psicologia jurídica também, que são temas que eu adoro e a gente tem que melhorar esse Você quer adotar? país. Você quer adotar ou quer ser pai? Não. Ih, não tô te ouvindo. Não quer adotar ou não quer ser pai? Eu não quero nenhuma das duas coisas. Não tenho vontade de ser pai. Tá. Pessoal, eu vou encerrar. De modo geral, a gente live. Muito obrigado. Eu vou colocar no IGTV. E, Watson, em 2 minutos eu vou te ligar para a gente falar sobre tudo que a gente fez aqui. Não me espere salvar a live e a gente se fala daqui a pouco. Pessoal, beijo. Se fez sentido para você, divulga para o colega, para o amigo, para todo mundo, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau.